Os amigos de Jó, o fracasso do conforto. Neste caso, o conforto teológico capta exatamente o drama central do livro de Jó. O que começa como intenção de consolo termina como acréscimo de dor, porque a ortodoxia rígida e as respostas formulaicas foram colocadas acima da realidade concreta do sofrimento de Jó e da sua integridade. O alerta de Jó é universal. Claritate theologica, verbum sanctum resplendet. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o canal em Cristo com o quadro Clareza Teológica. Fique comigo até o fim, pois vamos discutir as atitudes corretas e incorretas dos amigos de Jó, falar um pouco sobre as respostas formulaicas, comparar a empatia humana versus a simetria doutrinária ortodoxa, a vaidade perigosa no uso da teologia, a humildade e o amor como elementos inseparáveis no contexto bíblico e na reflexão sobre os amigos de Jó. Quando seu mundo desmorona, as pessoas mais perigosas na sala não são seus inimigos, são os amigos armados com uma teologia perfeita. O que os amigos de Jó fizeram de errado e o que fizeram de certo no início? Essa é uma pergunta clássica e eu vou responder de forma simples. Os amigos de Jó chegaram, o viram destruído e ficaram sentados com ele 7 dias e 7 noites, sem dizer uma só palavra. Isso está lá no capítulo 2 do livro de Jó, no versículo 11 a 13. Esse silêncio inicial é o gesto mais humano e mais confortador que eles tiveram. E isso aparentemente foi um acerto. Muitos estudiosos notam que o costume judaico dos 7 dias de luto tem raiz direta nesse texto. E isso faz todo sentido. Sentar junto, baixar o nível, literalmente, sentar mais baixo, deixar o enlutado falar quando quiser, sem forçar explicações. Agora, o problema começa quando eles abrem a boca. A teologia aplicada por eles era basicamente esta: sofrimento grave é igual castigo divino por pecado grave, a chamada justiça retributiva ou teodiceia da punição. Nesse sentido, Jó precisaria se arrepender de algo oculto para Deus o restaurar. Eles repetem isso de forma cada vez mais agressiva, mais contundente. Ele faz isso de forma mais suave no começo. Bildade, mais duro. Zofar, bem explícito. Jó responde que eles são consoladores miseráveis. Você lê lá no capítulo 16. E que estão esmagando um homem já quebrado com as palavras. No final, Deus mesmo intervém. Ele diz: a minha ira se acendeu contra ti, e isso ele fala para Elifaz, e continua dizendo: e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim, o que é reto, como o meu servo Jó. Isso está lá no capítulo 42, versículo 7. Deus não diz que tudo que eles falaram era mentira teológica. Muitas frases deles são verdadeiras em geral, como por exemplo, Deus é justo, há retribuição, o pecado traz consequências. O erro foi a aplicação rígida e sem compaixão ao caso concreto de Jó, que Deus mesmo havia declarado íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eles preferiram defender uma simetria doutrinária, inferindo a lógica de que Deus não poderia deixar um justo sofrer assim. Então, Jó deveria ser culpado. Na verdade, eles deveriam defender o amigo e reconhecer o mistério. Isso virou interrogatório, acusação velada e sim, tortura psicológica adicional. Eu quero falar agora um pouco sobre as respostas formulaicas. No contexto judaico ortodoxo, as respostas formulaicas ganham um peso cultural e espiritual muito maior do que simples clichês cotidianos. Nesse meio, elas funcionam como fórmulas sagradas de fala, respostas espirituais automáticas e declarações de fé que reforçam a conexão com Deus e com a comunidade. Elas se dividem em 3 grupos: respostas aos cumprimentos tradicionais. Então, toda saudação possui uma resposta exata e obrigatória
que as pessoas devem usar de volta. O grupo 2, expressões espirituais de rotina, são pequenas frases feitas para quase todas as situações da vida. Elas servem para lembrar que tudo o que acontece depende de Deus. E no terceiro grupo, a literatura de perguntas e respostas é um vasto acervo de consultas legais e suas respectivas decisões tomadas por rabinos e autoridades eruditas ao longo da história. Ela funciona como uma espécie de jurisprudência viva dentro do judaísmo. Até hoje, as respostas formulaicas continuam extremamente vivas, ativas e fazem parte do dia a dia em Israel e em todas as comunidades judaicas do mundo. O fenômeno mais interessante hoje é que essas respostas ultrapassaram as barreiras do mundo estritamente ortodoxo. Atualmente, elas são usadas tanto por judeus ultra-ortodoxos quanto por judeus tradicionais seculares, ou seja, os não religiosos, e até por árabes israelenses em interações cotidianas. E o mais interessante é que as comunidades judaicas fora de Israel, como em Nova York, Miami, São Paulo e Buenos Aires, por exemplo, essas respostas ganham uma função extra: identidade e pertencimento. Por que elas não desapareceram? Estudiosos dizem que, ao contrário de outras línguas, onde os clichês antigos desaparecem com as novas gerações, no contexto judaico essas fórmulas sobrevivem porque a cultura valoriza a continuidade da tradição. Imagina usar a mesma resposta que um ancestral seu usava há 500 anos atrás, traz uma sensação de segurança, conexão e respeito comunitário. Aqui entra o ponto mais delicado e mais cristão desta questão. Se estamos falando de Jó, Antigo Testamento, judaísmo, agora eu vou fazer a conexão com Cristo, pois ele mesmo, um judeu, não agiu assim. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou com suas irmãs. João, capítulo 11, versículo 35. E ele chorou antes de qualquer explicação teológica. Ele não disse: foi para a glória de Deus, como primeira palavra, embora isso apareça depois. Ele entrou primeiro na dor humana. Paulo resume bem: chorem com os que choram. Romanos, capítulo 12, versículo 15. Não expliquem para os que choram. O mandamento é de presença e compartilhamento de dor, não de correção doutrinária imediata. Quando a doutrina, mesmo verdadeira, é usada para invalidar a experiência do sofredor, quando você diz para o outro: você deve ter pecado, acelerar o luto dizendo ao enlutado: Deus quis assim, então pare de sofrer. Proteger a imagem de Deus em vez de proteger o ser humano. Nessas condições, a doutrina deixa de ser conforto e vira instrumento de controle ou de vaidade intelectual. É a tentação de domesticar Deus dentro de um sistema lógico fechado. Jó 38-41 é a resposta divina a isso. Deus não dá a explicação causal que Jó e também muitos de nós queríamos. Ele mostra que há dimensões da realidade que estão muito acima da nossa capacidade de enxergar em fórmulas. Os amigos queriam explicar Deus. Deus respondeu, mostrando que ele não precisa ser explicado por nós. Da forma que os amigos de Jó fizeram, corre-se o risco de uma vaidade perigosa. E o próprio livro de Jó a expõe. A vaidade de achar que nossa teologia é tão completa que consegue julgar a vida alheia e o agir divino em cada caso. É uma forma sutil de orgulho. Eu entendo os caminhos de Deus melhor do que essas pessoas que estão sofrendo. Isso não está correto. No entanto, não é vaidade toda a teologia. A soberania de Deus, tão central no calvinismo, pode ser um consolo enorme quando vem depois da empatia e da escuta, porque diz: nada disso está fora do controle de Deus, mesmo que eu não entenda. Mas quando vem como primeira ou única resposta, vira platitude que fere. Calvino pregou 159 sermões sobre Jó e foi bastante crítico dos amigos. Eles tinham doutrina em princípio, mas a aplicaram sem discernimento e sem amor. Ele via no livro um convite à humildade diante da incompreensibilidade de Deus.
O verdadeiro conforto teológico, quando existe, vem depois de ter chorado junto, de ter ficado em silêncio, de ter ouvido o lamento sem corrigi-lo. E mesmo então, muitas vezes, a melhor resposta é: eu não sei por que isso aconteceu com você, mas eu estou aqui e creio que Deus está aqui também. Mesmo quando não entendemos. Jó terminou restaurado não porque recebeu uma teodiceia satisfatória, mas porque Deus se revelou a ele pessoalmente e porque ele, Jó, orou pelos amigos que o haviam ferido. A restauração veio pelo caminho da relação, não da explicação. E aqui, para finalizar, eu entro com duas palavras muito importantes hoje: humildade e amor. Os amigos de Jó tinham respostas prontas, uma teologia coerente e a certeza de que estavam defendendo a justiça de Deus. No entanto, Deus os repreendeu precisamente por isso. Eles não foram humildes o suficiente para admitir: não entendo o que está acontecendo com você e talvez não deva tentar encaixar sua dor no meu sistema teológico. Jó 38:41 é uma das maiores lições de humildade da Bíblia. Deus não explica o porquê do sofrimento de Jó. Ele faz uma série de perguntas que revelam o quanto nossa compreensão é limitada. A verdadeira sabedoria começa quando paramos de querer ser os explicadores de Deus e passamos a ser os que se curvam diante dele. Essa humildade não é fraqueza intelectual, é reconhecimento honesto dos limites do ser humano diante do mistério de Deus. É o oposto da vaidade teológica que tenta domesticar o sofrimento dentro de fórmulas seguras. Ao mesmo tempo, o livro mostra que a humildade sem amor vira indiferença e o amor sem humildade vira sentimentalismo vazio. O amor verdadeiro, no caso de Jó, teria sido, primeiro, permanecer em silêncio mais tempo, como fizeram nos primeiros 7 dias. Ouvir sem interromper com a palavra mas. Sabe? A pessoa vai falar sem interromper, mas evitar isso. Reconhecer a dor e a integridade do outro, mesmo quando isso desafia a nossa teologia, o nosso olhar. Estar disposto a dizer: eu não sei, em vez de você deve ter feito algo de errado. Cristo viveu isso de forma perfeita. Ele não veio com explicações teológicas prontas para todo o sofrimento. Ele veio chorar com quem chora, tocar nos intocáveis e carregar a dor dos outros. O mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei, João capítulo 13, versículo 34, inclui também essa disposição de não usar a verdade como arma contra o sofredor. Uma síntese poderosa é a humildade mais o amor que resulta no antídoto contra o fracasso dos amigos de Jó. Quando temos humildade, reconhecemos que não precisamos ter todas as respostas. Quando temos amor, escolhemos a presença e o cuidado, mesmo quando não temos respostas. É isso que torna o consolo genuíno. Não é ausência de teologia, é teologia que sabe o seu lugar, servir ao amor e não substituí-lo. Essa é uma das lições mais pastorais e mais cristãs de todo o livro de Jó e continua extremamente atual. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para mais análises como essa. Não esqueça de comentar, perguntar, eu responderei a todos os comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Verbum Dei lux et vita, veritas